Prontinho, então vamos compartilhar a nossa aula teórica de hoje. É sobre autoconhecimento. Mas aí eu não sei se eu vou conseguir fazer no PowerPoint. Peraí, gente. Se eu consigo fazer, ele não vai fazer. Tudo bem, vai sem fazer mesmo. Bom, autoconhecimento, né? O autoconhecimento, claro, uma coisa que todo mundo fala, a palavra autoexplicativa, né? Para que é, qual é o objetivo do autoconhecimento, né? Opiniões à parte, claro que tem muitas definições sobre autoconhecimento, né? Mas a principal função é conhecer a si mesmo. Na nossa proposta, na proposta do método de Rose, é se conhecer de forma profunda, né? Muitas pessoas acham que se conhecem, do tipo, tá bom, então fala sobre o que você conhece de você mesmo. Eu sou fulano de tal, filho de cicrano, minha família veio da Europa, eu estudei, no meu curso superior eu estudei economia. Quer dizer, isso não é conhecimento, isso é uma coisa que qualquer um sabe. O autoconhecimento é uma coisa muito mais profunda que só você tem acesso, né? Por mais que a gente conviva com as pessoas, a gente não tem a percepção profunda do que são essas pessoas, né? Então, o autoconhecimento é um conhecimento profundo de si mesmo, porque a única pessoa que você pode conhecer profundamente no mundo inteiro é você mesmo. Não se conhece profundamente nem os próprios filhos, nem os próprios pais, enfim, né? Então, o conhecimento profundo é o conhecimento verdadeiro. E a nossa proposta, eu vou mostrar mais à frente, de uma forma de se desvincular de crenças e condicionamentos. Por quê? Porque nós passamos a vida inteira sendo condicionados, né? Então, muitas coisas do que nós acreditamos não é porque é realmente a nossa verdade, é porque nos convenceram que isso é verdadeiro, né? Então, o conhecimento profundo é você livre de qualquer condicionamento. E isso é possível através do método de Rose, né? Através da parte das técnicas, né? Além dos conceitos, claro, mas da parte das técnicas, o que mais vai fazer com que você aprofunde o conhecimento de você mesmo é a meditação. Por quê? Porque quando você está desvinculado de crenças e de condicionamentos, você está no comando da sua própria existência. Então, você vai fazer coisas porque é a sua verdade, e não é porque te convenceram de que você tem que fazer isso. Às vezes, gente, a gente passa por um condicionamento tão profundo na vida que a gente acredita de verdade que aquilo é nossa crença, mas muitas vezes não é. Uma crença, é um exemplo assim, talvez hoje não seja tão realidade, né? É que as pessoas devem se casar, né? Por quê? Porque você viu muita gente casada, seus pais foram casados, então você acha que é normal ser casado. E aí então aí a pessoa acredita que ela tem que casar, por exemplo. É um exemplo, tá? Pode ter muitos outros exemplos. E ela acredita que ela tem mesmo. De repente ela é uma pessoa que nunca vai que se dá melhor na sua própria companhia do que na companhia de outra pessoa, mas por condicionamento, por querer repetir um comportamento que ela viu acontecer com várias pessoas e várias vezes, ela acha que isso é uma verdade, né? É um pouco daquela história da caverna de Platão, né? Que as pessoas acham que a realidade, né, a lenda da caverna é aquela que as pessoas vivem dentro de uma caverna e elas acham que tudo que existe dentro da caverna é verdade e que não existe nem mundo lá fora, né? E quando alguém vai lá fora e fala, gente, tem um mundo lá fora, é luminoso, não é escuro como é aqui dentro, as pessoas acham que isso não é verdade, porque elas viveram a vida inteira lá dentro e acham que aquilo é a realidade.
Então, é comum isso com todas as pessoas, comigo, com você, com todos, né? Achar que aquela realidade onde nós vivemos é a verdade, né? Que o mundo é assim. E o bom, né, dos conceitos do método, por exemplo, as viagens, ter contato com outras pessoas, você abre os seus horizontes, né? Abre a sua forma de pensar, de enxergar, de ver outras formas de agir, de outras culturas, de outros costumes. Então, viajar é uma forma de você expandir seus horizontes, não achar que a realidade é só aquela que você vive, né? Então, quando você está livre desses condicionamentos e crenças, aí sim você está no comando da sua existência e você pode enxergar de verdade quem você realmente é. E essa é na nossa forma, né, de ensinar, essa é a verdadeira liberdade. Tá? Essa é o ponto de vista da nossa filosofia. Tá? Então, até expandindo essa coisa do autoconhecimento, essa pode ser uma face da verdade? Sim, porque, bom, até pelo que nós vamos ver a seguir, nós não temos assim acesso à plena verdade, né? Nós estamos sempre ligados às nossas crenças e condicionamentos. Então, o que eu vou expor aqui é a visão da nossa filosofia. O livro que eu utilizei para montar essa aula é um livro extremamente antigo, deixa eu pegar ele aqui. Um livro escrito no século III a.C., o Yoga Sutra de Patanjali. Né? Então, o Yoga Sutra de Patanjali é o Raja Yoga, ele é baseado especificamente, essa linha de yoga, ele é baseado especificamente na meditação. Então, bom, a meditação é de fato uma forma de autoconhecimento muito profunda, e aqui eu vou expor como é colocado essa forma de buscar a si mesmo, buscar o autoconhecimento. Tá? E aqui nós temos, então, como base uma filosofia teórica que está amalgamada com o yoga. Elas estão entrelaçadas de uma forma que você muitas vezes não consegue separar uma coisa de outra. Essa filosofia teórica é o Samkhya, né? Que ao estudar o Yoga Sutra, você estuda mais a fundo essa filosofia chamada Samkhya. Então, vou dar uma pincelada, né, do que está aqui no livro, porque para você se aprofundar mais nesse conhecimento, eu recomendo um curso de Samkhya, né, porque aí 4, 6 horas falando sobre o assunto. Bom, enfim, então vamos ver a principal coisa que é citado no Yoga Sutra, que é o Samsara. Aliás, já vi um erro de digitação aqui. Samsara é a existência condicionada, ou seja, todos nós temos uma existência condicionada, como eu expliquei, né? Então, muito do que você pensa, muito do que você acredita foi condicionado, foi uma verdade que você viu. Muitas vezes, é muito comum, né, que a gente comece a repetir comportamentos dos nossos pais, mas isso geralmente entra num conflito, porque a verdade dos seus pais é a verdade deles, né? E os valores que eles tentam nos ensinar, os condicionamentos que eles nos passam, estão baseados nas verdades deles. Nunca é a nossa verdade. Então, o autoconhecimento faz com que você conheça a si mesmo, né? Bom, o topo do samsara, né, da roda da existência condicionada, está escrito errado, não é samsmaras, não, é samskaras, né, que são os condicionamentos profundos. Há 4 condicionamentos que guiam a existência de todos e, gente, até o mestre mais sábio do planeta não está livre desses condicionamentos profundos, que deles surgem 5 principais angústias ou aflições, que são a nescência, o egoísmo, o apego ao prazer, a fuga da dor e o medo da morte, né? Então, essas aflições dessa existência condicionada vai criar os vasanas,
que são pensamentos, são as suas crenças, são as suas volições, suas decisões. Então, do que você pensa, isso gera sentimentos. Os sentimentos vêm do que você pensa, né? Dos sentimentos vêm as ações, e as ações reforçam o samskara, que são os condicionamentos profundos. Vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, as pessoas que têm um apego muito forte ao prazer. Então, ela vai ter que tipo de vasana? Geralmente, esses dois primeiros. Ela precisa de bens materiais, né? Apego ao prazer, bens materiais. Ela precisa de dinheiro para comprar tudo que ela quiser, para ela fazer viagens caras, para ela, né? Prazer, para frequentar restaurantes caros, né? Para fazer viagens, né? Então, os seus pensamentos, as suas decisões são baseadas nisso. Também pode estar baseados em desejos que geralmente são de origem sexual. Eu não estou aqui, gente, querendo criticar, falar que é errado agir desse jeito. Não, eu estou isenta de opinião própria, tá? É o que eu vejo acontecer. Se você está bem em fazer isso que eu estou descrevendo, tudo bem. Eu acho que não existe nenhum problema você viver uma existência condicionada se você está bem com isso, né? Agora, se isso começa a te incomodar de algum jeito, aí como que eu vou quebrar essa roda dessa existência condicionada? É quebrar, bom, eu vou mostrar como quebrar, então, mas agora eu vou dar o exemplo, né? Então, por exemplo, a pessoa lá, apegada ao prazer, geralmente ela tem pensamentos, né, geralmente de origem sexual. Então, eu vou na academia, né? Então eu vou tirar foto com o meu abdômen aqui bem definido. Por quê? Porque isso vai trazer, claro que vai trazer mais prazer, porque as pessoas vão querer namorar com ela, vão querer, vão admirá-la, né? Vão lisonjeá-la, né? Então, ela tem todos esses pensamentos, atitudes que vão criar sentimentos. Eu preciso ser admirado. Eu preciso ter aquele celular que saiu agora, porque, né, eu preciso ter, porque isso vai impressionar meus amigos, né? E aí tudo isso vira ações, né? E essas ações, claro que tem sempre as consequências. Karma, gente, né? Eu estou usando aqui as palavras sânscritas, vou usar só essas 4, porque usar um excesso de palavras em sânscrito causa uma certa confusão para gente que não está acostumado, né? O karma é ação, pura e simplesmente. Muita gente acredita que karma tem uma conotação religiosa, espiritual. Não é, é ação. E toda ação tem uma reação, simples assim. Kama, sentimentos, vasanas, são os pensamentos, e os samskaras, está escrito errado, são os condicionamentos. Então, o karma, toda ação tem uma reação. Então, a pessoa vai lá, impressiona a namorada com seu celular, com seu carro, né, com seu corpo malhado, e isso vai reforçar, né, o seu condicionamento. Realmente legal, me dei bem em ter comprado em ter ido viajar, foi muito legal, foi muito gostoso, tomei meus melhores vinhos, comi nos melhores restaurantes, então isso vai alimentando essa roda, né? Ok, ser apegado ao prazer. O problema é que quando você está imerso de forma inconsciente nessa roda, você começa a achar, e isso está escrito aqui no Yoga Sutra de Patanjali, que quando isso daí são todas, esses sanskaras, eles são todas as instabilidades da consciência, porque Patanjali já começa escrevendo que Yoga Chitta Vritti Nirodha, que yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Então, todas essas aflições, essência, egoísmo, apego ao prazer, fuga da dor e medo da morte, são as instabilidades da consciência. E quando você, enquanto a sua consciência está dessa forma instável, você se identifica com esses condicionamentos,
né? Você se identifica com essas instabilidades. Então, no exemplo da pessoa que tem um profundo apego ao prazer, ela começa a acreditar que se ela não tiver os seus bens materiais, o seu título, se ela não tiver a sua profissão, ela não é mais nada. Então, se ela, num desfortúnio, perder todo o seu dinheiro, perder seus bens, ela vai se sentir vazia, ela vai entrar em depressão, ela vai entrar em profunda infelicidade. Por quê? Porque você não estar consciente das consequências desses condicionamentos causam as instabilidades, que causa a infelicidade. Então, essa é a causa da infelicidade, né? Então, através da meditação é que nós conseguimos quebrar esse ciclo, né? Outros vasanas, outros pensamentos, né, ligados aos samskaras, aqueles referente a leis, né, o dharma, ou seja, pensamentos, né, como medo da fuga da dor, né? Então, com medo de ser punido pelas leis, você tem um pensamento ligado à lei. E o mais legal de todos é o pensamento ligado à libertação. E aí eu coloquei até lá no nosso grupo também essa frase, né, que a existência condicionada é algo que te prende e te impede de exercer a sua função como ser pleno no universo. Então, todo yogin, né, toda pessoa que pratica a meditação é um subversivo. Por quê? Porque ele cultiva principalmente os pensamentos, as decisões, as volições ligadas à libertação. Por isso que o Yoga Sutra é um sutra ligado à libertação, através da meditação. Então, você vai se libertar dessa existência condicionada. E quando você entra nesse processo de se libertar da roda do samsara, da existência condicionada, é uma atividade de profundo autoconhecimento, né? E ela acontece de uma forma simples, né? Como é que acontece? Como é que vai acontecendo? Só quem pratica é que percebe que, na prática, as coisas vão acontecendo de uma forma que você nem percebe. Você percebe quando encontra uma pessoa há muito tempo que você não vê, que a pessoa fala que você está diferente. Quando você percebe que, numa determinada situação, você tomou uma atitude diferente, então você percebe como você está se transformando só fazendo a meditação. E aqui é bem simples, né? Não sei se há alguma dúvida quanto a isso, né? E como que é o processo da meditação e o processo do samadhi, né? Numa aula anterior, eu falei da diferença entre a meditação, né, o termo sânscrito é dhyana, e o samadhi, que está acima da meditação, né? A meditação é a estabilidade da mente, a mente estável, ou seja, você medita porque você concentra-se numa coisa só, nesse lápis, né? Então você se concentra e impregna a sua mente com uma coisa só. E aí a consciência ela entra por um outro canal mais sutil. Essa é a intuição linear, é que para descrever para quem não medita é muito difícil falar o que é intuição linear. Então, intuição linear, a grosso modo, é eu saturar o meu pensamento, né, a minha mente com a imagem desse lápis, ou seja, estou meditando aqui nesse lápis. A meditação acontece assim, né? Lápis, 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 borracha, celular, opa, volta, lápis, lápis, lápis. Então, ela é instável, mas ela estabiliza a sua mente, né? É um treino de estabilização da mente. O samadhi é lápis, acabou. Você não faz mais esforço de concentração, não faz mais esforço para manter a sua atenção lá, né? E o samadhi, então, ele está acima da meditação
porque é um estado que você entra e sai quando você quiser, e não por um esforço, como é o da meditação. E é através da meditação, né, que você entra no samadhi. Então, o que é esse processo da meditação? É você, vamos passar aqui ao próximo, você se aprofundar na natureza das coisas, né? Aqui é uma forma de demonstrar mais ligado à filosofia Vedanta, porque para nós é muito fácil de compreender a filosofia Vedanta, né? Ela é um pouco mais mais simplificada do que o Samkhya. Mas, basicamente, descreve a mesma coisa nesse sentido, né? Então, por exemplo, um ser vivo ou qualquer coisa em que você esteja fixando a sua atenção para entrar em meditação. Vamos pensar numa maçã. Então, você primeiro, na primeira fase da meditação, você vai identificar o físico denso, a maçã, né? A maçã. Então, pode ser maçã, pode ser uma maçã gala, né? Depois, você vai penetrando a sua consciência na maçã. Então, você percebe a energia, né? Você vai penetrando mais a consciência. No caso emocional, a maçã não tem, o ser vivo tem, né? Então, você, conceito da maçã, né? Até chegar no mental. E a verdadeira essência, a verdadeira consciência que está presente em nós e em todas as coisas, esse é o Purusha. Essa é a consciência plena, né? Então, quando você entra em meditação, no seu próprio corpo começa assim. Você percebe primeiro o seu corpo físico denso, carne e osso. Só que para movimentar o seu corpo, para mantê-lo funcionando, é preciso ter energia, então, físico-energético, né? Depois, nós temos emoções, nós temos um corpo emocional, né? Então, o corpo emocional, aprofundando o mental. O mental é o mais profundo, né? É aquele que é da racionalidade, né? Então, o da racionalidade é o quaternário inferior, né? Então, conforme você vai aprofundando o seu autoconhecimento, você entra no seu corpo intuicional, que aí é quando você bate de raspão no seu Purusha, a sua verdadeira essência, a sua verdadeira consciência, aquela livre de condicionamentos, livre de crenças, né? E na meditação você entra no Purusha. O Purusha, essa unidade de consciência, é a mesma para todas as coisas, é a mesma consciência, a mesma inteligência que criou o universo. E é por isso que quando você entra em Samadhi, você entra em contato com esse Purusha, que é a mesma consciência que criou o universo, e aí é daí que você tem o conhecimento de todas as coisas. E quando você entra em contato com o seu Purusha através da meditação, todos os samskaras se desfazem, porque aquele condicionamento criado com a entrada no samadhi, ele é tão forte que ele desfaz todos os outros samskaras. Então, por exemplo, existem dois tipos que existem muitos tipos de samadhi, mas o principal é o sabidya e o nirbidya. Lá venho eu de novo com o sânscrito. O sabidya é assim, você entra em contato com o Purusha, mas não desfaz a sua personalidade, você mantém a sua personalidade. Então eu continuo sendo a Fernanda, você continua sendo o Pedro, né? Você não desfaz a sua personalidade. Quando você entra no Nirbidya Samadhi, que é o Samadhi sem semente, que ele é mais profundo, então a sua personalidade, você decide se você a desfaz, porque você tem
você se livrou de todos os seus condicionamentos. Tanto que há alguns mestres mais antigos, Ramana Maharishi e Ramakrishna, que entraram no Nirbidya Samadhi e, segundo o conhecimento deles, é que nesse momento você está tão desapegado de todas aquelas principais aflições, né? A essência, egoísmo, apego ao prazer, fuga da dor e medo da morte, que esse é o momento que você pode até decidir se você quer continuar com o seu corpo ou se desfazer dele, deixar que ele morra, porque você percebe que você está além do corpo, você não é o seu corpo, você não é o seu nome, você não é os seus bens, você não é o que você pensa. Então, quando você entra no estado de meditação, você vai desfazendo pouco a pouco, até desfazer todos no processo de entrar em estados mais profundos do samadhi, né? Que é além da meditação, né? Então, é aí que você tem a sua libertação completa, porque você sente que não precisa de nada e pode tudo. Então, esse é o desapego e a libertação completa. E esse processo, né, de chegar cada vez mais próximo do samadhi, da meditação, enfim, é o processo de autoconhecimento da nossa proposta, né? Então, espera um pouquinho, deixa eu fechar aqui. Então, esse é o processo do autoconhecimento da nossa proposta. Através da meditação, você vai desfazendo a roda do samskara, vai se desfazendo dos condicionamentos mais profundos. Simples, mais complexo. Dá para aprofundar isso? Dá para aprofundar bastante, né? Mas isso levaria bastante horas. Não seria só uma aula, seria um curso. É isso. Alguma dúvida? Acho que não. Eu lembrei que esse conceito de sair da roda de Sansara, a primeira vez que eu vi foi no Bhagavad Gita, que ele fala que é justamente pelo caminho do yoga que você sai desse monte de apego, dessas ilusões e tal. Sim, porque quando você está apegado a esses condicionamentos, você se identifica com eles, né? Então, a pessoa apegada ao prazer, gente, se não tiver aquilo que possibilita que ela tenha os seus bens, ela vai se sentir vazia, né? Então, ela se identifica. Eu não posso viver sem, né? E ela vai viver uma vida, eu diria até escravizada, para que consiga sempre mais disso, mais disso, mais disso, mais disso, né? E o seu verdadeiro eu não precisa de nada disso. Eu gosto muito de um livro chamado A Fórmula da Felicidade, que ele fala que a felicidade é a nossa configuração original de fábrica, né? Porque se você olhar um bebê, ele não precisa de roupas bonitas, ele não precisa de uma casa bonita, ele não precisa nem de todos os seus membros, braços e pernas, olhos, não precisa disso para ser feliz. Ele se contenta, ele brinca com as suas meias, ele brinca com papel de bala, né? Nós somos assim, né? A gente não precisa de muita coisa para ter essa felicidade de achar legal, do brinquedinho estar se movimentando, de dar risada disso. Então, existe essa felicidade, por quê? Porque o bebê não está apegado a nada. Conforme nós vamos crescendo, nós vamos sendo condicionados, e aí a gente começa, né, a fazer coisas para conseguir a aprovação das pessoas que nos rodeiam, e por aí vai. Então, você já começa a ser condicionado, né? E ele fala isso nesse livro, A Fórmula da Felicidade. Né? Então, o verdadeiro você, né, que a gente nasce dessa forma, não precisa de nada para ser feliz, né?
Uhum. Isso, né? Você não precisa de nada, você não se apega a nada, nem a própria mãe, né? Depois de um tempo que o bebê se apega à mãe, mas no começo ele nem a mãe ele é apegado. E, e aí, enfim, não precisa de nada, porque ele pode tudo. Quer dizer, é dependente, né? Mas pode tudo. Uhum. Enfim, é isso. Olha só, que simples. Simples e complexo, porque não é simples assim, né? O processo da meditação é bastante trabalho, né? E é um mergulho para dentro de si mesmo, né? E é nesse mergulho que você descobre o si mesmo, que é o Purusha. É relativamente simples a fala, né, o conteúdo, mas a prática mesmo, e você É, efetivamente fazer no dia a dia é é puxado. prazeroso, é prazeroso, mas é puxado, mas, enfim, tem que ser um processo prazeroso, né? Porque se não for, Uhum. então a gente não tem como. E o processo da meditação, né, da nossa prática, é retornar às origens, segundo o Samkhya.